Olá, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou resolver com você o vestibular da Unicamp 2020, a prova de Física. A gente vai ver todas as questões, eu vou te mostrar a melhor forma de resolver, como pensar na resolução de cada um dos exercícios, vai ser bem legal. Antes da gente começar, lembra, dá aqui aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa seu comentário também, caso tenha alguma outra questão, alguma outra prova que você queira que eu resolva por aqui. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar também um link para a prova. Ela está no formato de uma lista de exercícios. Então você clica lá, baixa e acompanha junto aqui a resolução. É claro que eu recomendo que você também tente resolver a prova antes e depois tire as suas dúvidas aqui. Afinal, o mais importante, lembra, é que você aprenda e você se dê bem no vestibular depois. Vamos lá? Bom, vou resolver aqui a versão Q ou X da prova. E as questões de física começaram a aparecer lá na questão 70. Essa questão, inclusive, fala o seguinte para a gente. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra num circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão, com velocidade constante e positiva. No instante T1, ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante positiva até o instante T2. Entre T2 e T3, ele varia a sua velocidade com uma aceleração também constante, certo? Porém negativa. Ao final do percurso, a partir do instante T3, o que acontece? Ele se mantém em movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo, qual é? Bom, vamos lá, galera. Primeiro deixa eu grifar algumas coisas importantes que aparecem aqui no enunciado. Deu para perceber que é uma questão sobre o movimento, né? O movimento de um ciclista é uma questão de cinemática. Então ele fala que nesse treino o ciclista tem um movimento em uma dimensão. Quer dizer que a gente está falando aqui de cinemática escalar, ele só pode se mover numa direção, por exemplo, no eixo X. Podemos pensar assim. E que ele começa o treino com uma velocidade constante e positiva. Então eu já vou anotar aqui do lado, que do instante t igual a zero, ou seja, do início do treino até um primeiro instante, t1, esse cara tem uma velocidade positiva, certo? Velocidade positiva e constante. Então, velocidade constante. E eu já vou começar a pensar em como seria o gráfico da velocidade em função do tempo para esse tipo de movimento. Bom, se a velocidade é positiva e constante, ela só pode ser representada por uma reta horizontal no gráfico velocidade por tempo. Deixa eu ajeitar aqui direitinho. Bom, vamos lá. Em quais gráficos que isso acontece? No gráfico 1, da alternativa A, sim, entre 0 e T1, a gente tem uma reta horizontal que mostra uma velocidade positiva e constante. No gráfico da alternativa B, vamos chamar de gráfico 2, também acontece. No gráfico 3 da alternativa C também. E no gráfico 4 da alternativa D também. Então, todos os gráficos passaram no teste aí do primeiro intervalo, de t igual a 0 até o instante T1. Mas aí, no instante T1, o que vai acontecer? Olha só, no instante T1, ele acelera a sua bicicleta com uma aceleração constante positiva até o instante T2. Então, vamos lá. Ele vai passar a ter uma aceleração positiva e constante. Bom, aceleração constante quer dizer movimento uniformemente variado, né? Nosso move. E se, além dessa aceleração positiva, ele já tinha uma velocidade positiva, a gente sabe que é um movimento acelerado. Vamos colocar aqui, o movimento acelerado. No movimento acelerado, a velocidade tem que crescer, tem que aumentar. Ele vai andar cada vez mais rápido. E se a gente analisar agora os gráficos, vamos ver aqui, no gráfico 1 da alternativa A, ok, quando ele vai do instante 1 até o instante T2, a gente tem um aumento da velocidade. O gráfico B, esse cara já está errado, porque ele está mostrando uma diminuição da velocidade.
o que não bate com o movimento acelerado que a gente espera. No gráfico da alternativa C, a mesma coisa. E no gráfico da alternativa D, aqui sim, ó, aqui ele ainda tem um movimento acelerado, então esse gráfico, por enquanto, pelo menos, também está correto. Agora, o que acontece do instante T2 até o instante T3? Vamos pegar uma outra cor aqui. Vamos lá. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com aceleração também constante, porém negativa. Epa! Então, olha só, aceleração negativa e constante. Tá, se ele tem uma aceleração negativa e uma velocidade positiva, que a gente sabe que ele já tinha, quer dizer que é um movimento uniformemente variado por ter aceleração constante, mas é um movimento retardado, pessoal. Então, olha aqui, ó, movimento retardado. E aí você pode perguntar, Araújo, eu não podia dizer que o movimento é retardado só pelo fato da aceleração ser negativa? Não, toma cuidado com isso. O movimento só vai ser retardado, ou seja, vai ter uma diminuição da velocidade em módulo quando a velocidade de aceleração tiver em sinais contrários. Então, se eu tivesse uma velocidade negativa com aceleração negativa, o movimento seria acelerado. O cara ele andaria cada vez mais rápido. Mas, como a gente tem uma aceleração negativa com velocidade positiva, eu sei que o movimento é retardado. Vamos ver se é isso que acontece aqui no primeiro gráfico. Reparem que a velocidade dele está diminuindo, então, ok, é um movimento retardado. Os gráficos B e C eu nem preciso olhar, porque eu já sei que eles estão errados. E o gráfico D, olha só aqui, ó. Isso não é um movimento retardado, é um movimento acelerado. Então esse gráfico está errado também, assim como os gráficos das alternativas B e C. Só sobrou o gráfico da alternativa A, e só por segurança, vamos ver se ele bate também com o que acontece no final do treino. Vamos pegar uma outra cor aqui, cadê um azulzinho? Pronto. Então no final do treino, o que acontece? Ó, a partir do instante T3, ele se mantém em movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e uniforme, famoso MRU, isso significa velocidade constante. Vamos ver se é isso que aparece aqui. Opa, é exatamente isso que ele mostra, uma velocidade constante no final do gráfico da alternativa A. Então, só pode ser essa nossa alternativa, a alternativa A. Tá aqui, ó, bonito. Fizemos o primeiro exercício da prova, ficamos muito felizes e demos um sorriso. E no nosso placar da prova, vamos colocar um placar da prova, o primeiro exercício foi de mecânica, mais especificamente cinemática. No final, a gente vai olhar para o placar e ver como que é a distribuição de exercícios ao longo dessa prova. Agora, vamos para o próximo exercício, né? Lembra, se tiver alguma dúvida no exercício, depois deixa um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas. Galera, para os exercícios 71, 72 e 73, tinha um texto em comum, que falava o seguinte, ó. As agências espaciais NASA, norte-americana e ESA, europeia, desenvolvem um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda especialmente enviada para esse fim. A previsão é que a sonda DART, do inglês Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, será lançada com a finalidade de se chocar em 2022, com Didymos, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. Eu não sei se é assim que fala o nome deles, mas tá valendo. Aí o que o 71 pede para você? Ó? A massa da sonda DART será de 300 kg. E ela deverá ter uma velocidade de 6 km por segundo imediatamente antes de atingir o asteroide Didymos. Assim, a energia cinética da sonda antes da colisão será igual a quanto? Vamos lá, olha só, a energia cinética da sonda antes da colisão será igual a
A pergunta dele é, ou como ele poderia ter redigido de forma diferente é, calcule a energia cinética da sonda. Um exercício simples, direto, onde você só precisa conhecer a equação para o cálculo da energia cinética. Você lembra qual que é? Ó, a energia cinética de um corpo é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Reparem que ele deu para a gente a massa, aqui ó, 300 kg, e deu a velocidade também. Mas você deve perceber o seguinte, essa velocidade não está em unidades do Sistema Internacional, está em quilômetros por segundo. Então, deixa eu anotar aqui, ó, massa é igual a 300 kg, isso está correto, já está no Sistema Internacional, e a velocidade é de 6 km por segundo. Cuidado que não é quilômetro por hora. Como que a gente passa isso para metros por segundo? Você tem que lembrar que 1 quilômetro é igual a 10 elevado a 3 ou 1000 metros. Então fica 6 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo, 6.000 metros por segundo. Agora, a gente vai jogar esses dados na equação e vai ficar com energia cinética igual a 300. Galera, esse 300 eu já vou escrever como 3 vezes 10 elevado a 2. Fica mais fácil assim. A velocidade, vamos lá, 6 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, certo? Coloca o parêntese para não se esquecer de elevar todo mundo ao quadrado. E tudo isso dividido por 2. Aí lá em cima, o que a gente vai encontrar na parte de cima no numerador? Vai ficar 3 vezes 10 elevado a 2, multiplicado por 6 ao quadrado, que é 36, vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, 10 elevado a sexta. Todo mundo dividido por 2. E aí, finalmente, nós temos a energia cinética igual a quanto? A 36 dividido por 2 dá 18. 18 vezes 3 vai dar 54. Então, fica 54 vezes 10 elevado a 2 mais 6. A gente soma os expoentes na multiplicação. 10 elevado a 8 joules. Que fica mais bonito, mais elegante, se você escrever assim, ó. 5,8 vezes 10 elevado a 9 joules. Está aí em unidades do Sistema Internacional, bonitinho. Opa, não era para esse cara, era para grifar. Vamos lá, grifou, bacana. Então não esquece de dar um sorriso toda vez que você acertar um exercício, porque assim a vida fica mais bonita, fica tudo mais lindo. E olha lá, a nossa alternativa correta, a alternativa... Cadê? D. Olha, já ia marcar errado, hein? Já ia marcar B por causa do 5,4. Tomem cuidado, alternativa D de dado, ou de jeans, ou de Jonathan, Jennifer. Tá feito. Quero que você tome cuidado com o que eu quase fiz aqui, né, de marcar a alternativa B. Essa alternativa B não está aí à toa. Ela só está aí porque se você esquecesse de passar de quilômetros para segundo de quilômetros para segundo para metros por segundo, você ia chegar exatamente na alternativa B. O expoente da potência de 10 daria 3. Então, essas alternativas erradas não estão aí à toa. Elas têm valores que você provavelmente vai chegar se cometer alguns erros que são bem comuns. Certinho? Então, o correto é a alternativa D. Tá feito. Maravilha. E o placar da prova? Placar da prova, 2 exercícios de mecânica já. O primeiro de cinemática, o segundo energia. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, questão 72, que fala o seguinte. Numa colisão inelástica da sonda DART com o asteroide Didymum, o que acontece? Então, alternativa A energia cinética do conjunto sonda mais asteroide é conservada e o momento linear do conjunto também é conservado. B. A energia cinética do conjunto não é conservada,
Já o momento linear é conservado. Alternativa C. A energia cinética do conjunto é conservada, já o momento linear do conjunto não é conservado. E a alternativa D, finalmente, a energia cinética do conjunto não é conservada e o momento linear também não é conservado. Antes da gente começar a resolver, vamos lembrar de uma coisinha importante aqui. Primeiro, a colisão é uma colisão inelástica. E ele pede para a gente determinar o que acontece, dizer o que acontece com a energia cinética e com o momento linear. Galera, momento linear é sinônimo de quantidade de movimento. Então, vou até escrever aqui, é a mesma coisa que quantidade de movimento. Certinho? Famoso Qzão. Vamos colocar aqui também, que é maiúsculo, massa vezes velocidade. Para resolver esse exercício, vamos lembrar das 3 colisões possíveis. Então, a gente tem as colisões elásticas, parcialmente elásticas e inelásticas. Talvez você chame a elástica de perfeitamente elástica. Tudo bem, é a mesma coisa. E qual que é a diferença entre elas? A colisão elástica é aquela em que os corpos se aproximam e depois se afastam com a mesma velocidade relativa. Então, a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação. A gente diz a respeito disso que o coeficiente de restituição dessa colisão é igual a 1. Você vai falar, Araújo, o que é coeficiente de restituição? Coeficiente de restituição é a velocidade de afastamento dividida pela velocidade de aproximação, VAF sobre VAP. Como eles se afastam com a mesma velocidade que se aproximaram, velocidade relativa, então a gente tem o coeficiente igual a 1. Nessa colisão, o momento linear, ou quantidade de movimento, ela se conserva. Então vamos colocar aqui, conserva. Legal. E a energia cinética? Também. A energia cinética se conserva. Maravilha. Agora, parcialmente elástica. Parcialmente elástica é quando os dois corpos colidem e depois se separam com uma velocidade menor do que aquela com que eles se aproximaram. Então, a velocidade relativa final de afastamento é menor do que a velocidade relativa inicial de aproximação. Isso quer dizer que o coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1. Ele é maior do que 0, mas é menor do que 1. O momento linear ou quantidade de movimento também se conserva nessa colisão, mas a energia cinética não conserva mais. Então, aqui, não conserva. Beleza? E, finalmente, a inelástica. Colisão inelástica é aquela na qual os corpos ficam juntos, ficam grudados depois de baterem um no outro. Então, os corpos colidem e depois permanecem juntos, unidos, grudados. Não tem velocidade de afastamento. Consequentemente, o coeficiente... deixa eu voltar lá. O coeficiente de restituição é igual a 0. Nesse caso, o momento linear ainda conserva. E você falou, Araújo, mas o momento linear ele sempre conserva? Sim, em todas as colisões. Em qualquer uma das colisões existe conservação do momento linear. A gente considera elas instantaneamente como um sistema isolado. Mas a energia cinética não se conserva. Então, não conserva. Inclusive, esse é o caso em que a gente tem a maior perda de energia cinética. Então, dos 3 casos, o caso da colisão inelástica é onde ocorre a maior perda de energia cinética. Desde claro, conserve o momento linear. Mas está feito aí, né? Se a gente está falando então de uma colisão inelástica, que foi o que ele pediu, qual que é a alternativa correta? A energia cinética não é conservada, já o momento linear é conservado, só pode ser a alternativa B.
Maravilha, que beleza! Então, temos aqui, ó, a energia do conjunto não é conservada, já o momento linear do conjunto é conservado. E aí, tranquilo? Tá entendendo tudo? Tá conseguindo seguir de boa? Então, reparem que até agora a gente teve um exercício para análise de gráfico, né? Para você poder relacionar um gráfico com um texto, com um enunciado. Depois foi um exercício que envolvia uma fórmula, uma equação, mas coisa simples, direta, bastava você lembrar a equação da energia cinética e fazer uma conversão de velocidade, né, de quilômetros por segundo para metros por segundo. E esse exercício eu queria saber se você tinha conhecimento da conservação ou não do momento linear e da energia nas colisões. Então, está feito. Por enquanto, placar da prova, como que está? No placar da prova a gente tem 3 questões de mecânica, uma de cinemática, uma de energia e uma de colisões, dinâmica. Agora vamos para o próximo. Cadê o próximo exercício? 73, cadê você? Tá aqui, pronto. Galera, esse exercício aqui, o 73, ainda se refere àquele texto. E ele diz o seguinte: o asteroide satélite Didymum descreve uma órbita circular em torno do asteroide principal Didymos. O raio da órbita é de 1,6 km e o período é de 12 horas. A aceleração centrípeta do satélite vale quanto? Então, a aceleração centrípeta do satélite. O que é aceleração centrípeta? É a aceleração que provoca a mudança da direção da velocidade. Porque toda aceleração significa mudança de velocidade. E aí você tem a aceleração tangencial, que ela mostra para a gente, ela mede a mudança, a variação do módulo da velocidade, da intensidade. E a aceleração centrípeta é a medida da mudança, da variação da direção da velocidade. Só existe aceleração centrípeta quando existir uma mudança de direção. Legal? E como que a gente calcula? Mais uma vez tem que lembrar de algumas equaçõezinhas, né? A aceleração centrípeta ela é igual à velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio, certo, da curva, ou também pode ser escrita como ômega ao quadrado multiplicado pelo raio. E quem é esse ômega? Ômega é a velocidade angular. Então, ômega é a velocidade angular. Vamos lembrar que existe uma relação entre as velocidades linear e angular. V é igual a ômega R. É daí que a gente tem essas duas equações. E como que eu posso calcular o ômega? Ômega, se você lembrar lá do movimento circular, ele é igual a 2π dividido por t, aonde esse t é o período do movimento. Ah, bacana, então eu posso agora pegar esse 2π sobre t e jogar no ômega da equação de cima para encontrar o seguinte, ó, que a aceleração centrípeta do corpo é igual a 2π sobre t elevado ao quadrado multiplicado pelo raio. A prova pede para a gente usar π igual a 3, então vai ficar 2 vezes 3 dividido pelo período. Cadê o período? 12 horas. Está aqui, ó. Você pode falar, Araújo, eu preciso passar esse período de horas para segundos? Bom, vamos ver. Reparem que nas alternativas está tudo em hora, não é? Então está em quilômetro por hora ao quadrado. Então você vai deixar o período em horas mesmo. Então aqui vai ficar 12 horas, isso tudo elevado ao quadrado, multiplicado pelo raio. O raio, galera, é de 1,6 km, que a gente também vai deixar assim, em quilômetros, por causa das unidades das alternativas. Então aqui, ó, 1,6. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer essas contas. Dentro do parênteses, 2 vezes 3 dá 6, dividido por 12, meio. Meio ao quadrado dá 0,25. Vamos ficar 0,25 vezes 1,6.
E lá na minha terra, pelo menos, 0,25 vezes 1,6 dá 0,4. 0,4 o quê? Quilômetros, que foi a unidade do raio, dividido por hora ao quadrado, que foi a unidade utilizada para o período. Então, 0,4 km por hora ao quadrado. Tem essa alternativa? Tem, só está num formato diferente, né? Olha aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 1, alternativa B. Opa, esqueci de dar um sorriso aqui. Pronto, aí sim. Tá feito, mais um. Placar da prova, como é que tá? Temos já 4 questões de mecânica. Todas as 4 primeiras questões foram de mecânica. Caiu cinemática, caiu energia, caiu colisões e agora caiu movimento circular e aceleração centrípeta. Legal, né? Então, vê aí se está tudo ok por enquanto, espero que sim. E a gente vai para a próxima questão. Vamos lá. A próxima questão, 74, essa aqui da escada. O que ela diz para você? Ó? As escadas flutuantes em cascata, feitas com concreto armado, são um elemento arquitetônico arrojado, que confere leveza a uma estrutura intrinsecamente massiva. Essas escadas são apoiadas somente na extremidade superior, normalmente em uma parede e no chão. O esquema abaixo, ele mostra as forças aplicadas na escada pela parede, a força Fp, e pelo chão, força Fc, além da força peso, massa vezes gravidade, aplicada pela terra e todas pertencentes a um plano vertical. Com base nesse esquema, o que é correto afirmar? Bom, vamos olhar essas alternativas aqui. Ó. Reparem que são duas igualdades em cada alternativa, né? Então cada uma tem duas igualdades entre forças. Eu acho que ele está querendo que a gente encontre uma relação entre essas forças aí. O que eu posso pensar aqui nesse caso? Bom, essa escada ela tem que ficar em equilíbrio, não é? E quando eu falo equilíbrio de qualquer corpo, a primeira condição para que isso aconteça é que a força resultante seja igual a zero. Então eu vou escrever aqui ó, que a força resultante sobre a escada deve ser igual a 0 newtons. Eu posso abrir essa força resultante igual a zero em duas afirmações diferentes. Quando eu digo que a força resultante é igual a zero, quer dizer que a força resultante no eixo x é igual a zero e a força resultante no eixo y também é igual a zero. A soma das forças horizontais dá zero, a soma das forças verticais dá zero vetorialmente. Em outras palavras, a soma das forças que puxa o corpo para a direita tem que ser igual à soma das forças que puxam o corpo para a esquerda. E a soma das forças que puxam o corpo para cima tem que ser igual à soma das forças que puxam o corpo para baixo. Só assim que o corpo pode permanecer em equilíbrio. Agora vamos analisar essa escada aqui. Reparem que as forças Fp e Fc elas estão na diagonal, são oblíquas. Tem um ângulo θp e θc ali para a gente. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é decompor essas duas forças. Então, como que a gente decompõe? Vamos lá, primeiro na força Fp. A gente vai transformar essa força primeiro numa componente horizontal. Tá aqui a componente horizontal, que eu vou chamar de Fpx. E depois uma componente vertical, que eu vou chamar de Fpy. Então aqui a gente tem a força da parede na vertical. No caso da Fc, eu vou fazer a mesma coisa. Tem uma componente vertical, tá aqui, que a gente vai chamar de Fcy, força exercida pelo chão na direção y. E vou fazer também, vamos lá, régua, pronto, a componente horizontal. A componente horizontal é Fcx, força do chão na direção x. Quando você decompõe uma força, você esquece ela
Esquece a força FP, esquece a força FC e trabalha somente com as componentes dela. Então a gente não vai mais olhar para FP, vamos olhar para FPX e FPY. Eu não vou mais olhar para FC, eu vou olhar só para FCX e FCY. Vamos aplicar agora a condição de equilíbrio que a gente tem. Olha lá, a soma das forças em x é igual a zero, soma das forças em y é igual a zero. Vamos começar pelo eixo x, ou eixo horizontal. Então, tá aí, eixo horizontal. As duas forças horizontais que a gente tem são FPX para a direita e FCX para a esquerda. Então, para que essa escada permaneça em equilíbrio, a gente deve ter FPX igual a FCX. E como que a gente escreve essas forças? Vamos lá. Repare que FPX é um cateto ou a componente adjacente ao ângulo θP. Como é adjacente ao ângulo θP, seria a componente que está com o ângulo θP, a gente vai escrever como FP cosseno de θP. E a FCX é a mesma coisa. Ó. Reparem que a componente adjacente ao ângulo θC é a componente que está com o ângulo θC. Então vai ficar FC vezes o cosseno de θC. Legal. Essa é a equação de equilíbrio no eixo x na horizontal. Só na curiosidade, vamos ver se aparece isso em alguma alternativa. Às vezes tem só uma alternativa assim, a gente já fica livre de fazer o resto, né? Mentira, a gente sempre tem que fazer tudo para confirmar. Reparem que a alternativa A parece correta por enquanto, e a alternativa C também parece correta por enquanto. Então não dá para a gente afirmar nada sobre as outras, né? Não parecem corretas, mas essas duas estão bonitinhas. Agora vamos olhar para a vertical. Na vertical, galera, a gente tem duas forças para cima e uma força para baixo. Então, para cima tem FPY e FCY. Para baixo tem o peso, massa vezes gravidade. Então, para que a resultante das forças na vertical seja zero, de novo, a soma de quem puxa para cima tem que ser igual à soma de quem puxa para baixo. E eu posso afirmar, então, que FPY mais FCY tem que ser igual ao peso, massa vezes gravidade. Bacana, como que a gente escreve FPY e FCY? Repare que essas componentes, essas partes das forças FP e FC, elas não são adjacentes ao ângulo θP nem ao ângulo θC. A gente diz que elas estão sem o ângulo. O ângulo está ali coladinho com FPX e FCX. FPY e FCY estão sem o ângulo. Por isso, olha o macetinho. Na hora de escrever elas, a gente vai escrever FP sem o ângulo θ. Ah, malandro, ó, sem θ, seno de θ. E FCY é FC sem o ângulo θ. FC seno de θc, que é igual a massa vezes a gravidade. Então chegamos em uma relação para o eixo x, chegamos em uma relação para o eixo y. Vamos ver se aquelas duas alternativas que a gente marcou tem essa relação para o eixo vertical. Olha a alternativa A. FP seno de θP mais FC seno de θc é igual a massa vezes a gravidade. Perfeito. É o que a gente encontrou. A alternativa C não está correta. Isso aqui não é correto. E as outras alternativas também não estão corretas. Somente a alternativa A, que é a nossa alternativa. Bacana, né? Então, tá feito o exercício. Deixa eu enquadrar aqui para você ver tudo direitinho, bonitinho. Se quiser tirar um print da tela, pode também tirar um print da tela. Às vezes é bom. Deixa eu enquadrar melhor aqui para você. Legal.
E o nosso placar da prova? Nosso placar da prova já conta com 5 questões de mecânica. 5, ó, metade da prova, mecânica já foi. E teve cinemática, teve energia, teve colisão, movimento circular e agora estática, equilíbrio dos corpos. Galera, de novo, lembra, se tiver dúvida, escreve comentário, manda ver. Próximo exercício, questão número 75. Agora já não é mais mecânica. Do que fala esse aqui, ó? O CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas, é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume do gás no pescoço de uma garrafa de uma bebida carbonatada a 7 graus Celsius, deixa eu grifar aqui já, né, um dado que ele deu para a gente, é igual a 24 mililitros. E a pressão no interior da garrafa é 2,8 vezes 10 a 5 pascal. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. Ótimo! E considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente 8 Joule por mol vezes Kelvin. Repara que está tudo no sistema internacional aqui nessa constante, hein? Joule por mol vezes Kelvin. E que as temperaturas na escala Kelvin e Celsius relacionam-se da seguinte forma. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Aí vem a pergunta finalmente. O número de moles de gás no pescoço da garrafa é igual a quanto? Vamos lá. Galera, reparem que ele deu primeiro para a gente a temperatura do gás. Essa temperatura é igual a 7 graus Celsius. Mas você deve saber que quando a gente trabalha com os gases perfeitos, a gente não pode usar graus Celsius, tem que transformar sempre em Kelvin. Ele foi bem bonzinho, deu essa dica pra gente. A temperatura em Kelvin vai ser 280 Kelvin. E a 280 Kelvin não é grau Kelvin, porque Kelvin não leva o grau ali, né, como unidade. Então 280 Kelvin, 7 mais 273. Aí ele falou pra gente do volume também. O volume é igual a 24 mililitros. 24 mililitros quer dizer 24 vezes 10 a menos 3 litros. O mili, né, esse prefixo M minúsculo do mili quer dizer 10 a menos 3. Mas eu não posso deixar em litros porque o R, que é a constante universal dos gases, está no sistema internacional. Eu tenho que passar isso aí para metros cúbicos. E aí eu vou lembrar que 1 litro vale 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Quer lembrar como é que faz essas conversões de volume e tudo mais? Tem no card aqui, ó, um vídeo onde eu falo para você sobre as conversões de unidades. Dá uma olhada nele. Então vai ficar 24 vezes 10 a menos 3. E no lugar do litro eu coloco 10 a menos 3 metros cúbicos. A gente substitui assim. Consequentemente, o volume do gás é igual a 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Pronto, agora está no sistema internacional. Então já temos a temperatura, já temos o volume também e a pressão. A pressão do gás é de 2,8 vezes 10 elevado a 5 pascal. Galera, pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, já está no Sistema Internacional de Unidades. E, finalmente, ele deu para a gente a constante universal dos gases perfeitos, R, igual a 8 joules por mol vezes Kelvin. Beleza. Se eu quero saber o número de mols, ou moles, não é? Então, eu quero saber o N. E aí, o que você faz num caso desses? Você deve pensar em alguma equação que contenha os dados que ele forneceu e o dado que você precisa. E aí, tá lembrado de que equação é essa? Só pode ser uma, né? PV é igual a nRT. PV é igual a nRT.
pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. E aí você pode perguntar, Araújo, e aquele Pivot-Povetó, a lei geral dos gases perfeitos, não serve nesse caso? Não serve. Aquela outra equação da lei geral dos gases perfeitos, ela só vai servir quando a gente tiver uma transformação gasosa, uma mudança de estado do gás, né? Como aqui a gente não tem nenhuma variação de pressão, volume, temperatura, nada, a gente tem que usar PV-NRT, equação de estado ou equação de Clapeyron, como ela é conhecida. Agora eu substituo os dados. Posso isolar o N antes também, se quiser. Fica até mais bonitinho, ó. Se PV é igual a nRT, então o número de moles N é igual a PV, pressão vezes volume, sobre RT. Aí você vai substituir os dados e vai ficar com a pressão. Qual que é a pressão mesmo? 2,8 vezes 10 à quinta. 2,8 vezes 10 à quinta. O volume, 24 vezes 10 a menos 6. Tinha que transformar, né? A gente transformou. Vezes 10 a menos 6. Dividido pela constante universal, que é 8. Vezes a temperatura. Temperatura 280 Kelvin. Olha só, 280 eu já vou escrever como 2,8 vezes 10 elevado a 2. Olha só a malandragem, tem um 2,8 em cima, eu sei que vai cortar com esse embaixo, então eu já escrevo dessa forma. A gente pode dar aquela cancelada bacana no 2,8. Lembrar que 24 dividido por 8 dá 3. Então isso aqui vai ficar, ó, 24 por 8, 3. E aí os expoentes das potências de 10, como é que fica em cima? Ó, 5 menos 6 dá menos 1. 10 a menos 1 dividido por 10 a 2 dá 10 a menos 3. Então 3 vezes 10 a menos 3 moles. Pronto, olha que maravilha, saiu bonitinho, hein? Vamos dar aquele sorriso. Ah, mas a gente não sabe ainda se tem essa alternativa, né? Tem que olhar. Será que a gente acertou? 3 vezes 10 menos 3. Ah, malandro, tá lá, ó. Alternativa D. Então, alternativa D, 3 vezes 10 a menos 3. Tá feito mais um ponto para você no Unicamp. Ô, coisa linda, hein? Unicamp, que eu tenho um amor especial. Foi lá que eu fiz minha graduação. Maravilhosa Unicamp. Feito. De novo, lembra, se tem dúvida, deixa comentário, tudo mais. E eu não sei, mas você já deu o seu joinha aqui? Já sentou o dedo nesse joinha? Já se inscreveu no canal? Se não, tá vacilando. Tem que botar o joinha aqui, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos também. Lembra disso. Ah, tem o placar da prova. O placar da prova, a gente tinha 5 questões de mecânica até agora. Agora temos a primeira de termologia, mais especificamente gases perfeitos. Feito. Então, esse foi o nosso 6º exercício. Vamos para o 7º exercício da prova de física. Vamos lá. Tá aqui, ó. Exercício 76. Esse, agora sim. Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano. Dentre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. Num experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso de uma determinada altura, numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo e mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m e carga Qzinho, e em seguida com uma bola de massa 2m e mesma carga Qzinho. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que ao atingir o chão, o que acontece? Então vamos lá, alternativa A. As duas bolas terão a mesma velocidade. B. A velocidade de cada bola não depende do campo elétrico. C. A velocidade da bola de massa m é maior do que a da bola de massa 2m. E D. A velocidade da bola de massa m é menor do que a da bola de massa 2m. Muito cuidado nessa hora. Por quê?
Você pode olhar para um exercício desses e falar assim: ah, eu estudei a queda livre dos corpos e eu sei que a velocidade da queda não depende da massa, porque a gravidade é igual para todo mundo. Sim, isso é verdade, mas não é verdade que esse exercício seja um exercício de queda livre. A partir do momento que a bola tem uma carga Qzinho, positiva, e nessa região existe um campo elétrico, além da força-peso, atua sobre ela uma força elétrica também. E aí, se tem alguma força além do peso, esquece, não é mais queda livre. Você não pode simplesmente sair falando que as duas bolas caem com a mesma velocidade, porque é isso que acontece. Não, não é. Então vamos analisar primeiro, de forma geral, o que vai acontecer aqui. Eu tenho aqui a partícula com carga positiva. Vamos aumentar o zoom aqui um pouquinho. E aí vão atuar sobre essa partícula duas forças. A primeira é a força peso, orientada para baixo. E a segunda é a força elétrica. Vamos lembrar que a força elétrica que atua sobre um corpo eletrizado é igual à carga do corpo multiplicada pelo campo elétrico. Equação vetorial. Se a carga for positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Se a carga for negativa, a força elétrica tem sentido oposto ao campo elétrico. Então, como o campo está para baixo e a carga é positiva, eu sei que a força elétrica também está orientada para baixo. Está aqui, ó. E, consequentemente, a força resultante sobre essa bola é igual à força elétrica mais o peso. Certinho? Força elétrica mais peso é igual a carga vezes o campo. Aqui eu não estou colocando a setinha em cima porque eu estou considerando em módulo. Vou até colocar aqui o módulo da carga vezes o campo, mais massa vezes gravidade. Ok. O que a gente pode fazer com isso agora? A gente tem a força resultante, dá para aplicar a segunda lei de Newton. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração de cada uma das bolas vai ser igual à força resultante dividida pela massa. Qual é a nossa conclusão aqui? A gente tem que olhar para a força resultante e a massa de cada um dos corpos e determinar a aceleração. Aquele corpo que tiver maior aceleração vai chegar lá no chão com uma velocidade maior. Isso você pode comprovar da seguinte maneira. Usando a equação de Torricelli e considerando que esse corpo, essa bola, caiu de uma altura h, o que você vai encontrar? Pela equação de Torricelli, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Como a bola parte do repouso, a velocidade inicial é zero. E aí sobra a velocidade final v igual a raiz de 2 vezes a aceleração vezes h, que é o deslocamento, né? É o quanto a bola caiu. Então, a velocidade final é igual a raiz de 2AH. Quem tiver a maior aceleração terá a maior velocidade final. Pronto. Agora que a gente já fez todo esse meio campo, a gente pode analisar cada uma das situações que o problema coloca. Então, vamos colocar aqui o primeiro caso. O primeiro caso é quando a gente tem uma massa m. O que vai acontecer? A aceleração, que a gente vai chamar de A1, vai ser igual, usando a equação que a gente tem aqui em cima, ó. Duas equações na verdade, né? Essa equação aqui, que é a equação A, e essa equação aqui, que é a equação B, jogando uma na outra, a gente vai ter força resultante sobre a bola 1, dividido pela massa,
que é igual, lá da equação B, carga em módulo vezes o campo, mais massa vezes gravidade, todo mundo dividido pela massa. Continuando a continha aqui embaixo, ó, a aceleração dessa bola vai ser igual ao módulo da carga multiplicado pelo campo dividido pela massa mais a gravidade. Então dá para dizer que é a gravidade mais esse termo aí, que é E sobre M. Vamos analisar o segundo caso. O segundo caso é quando a gente tem a massa 2m. Então vamos colocar aqui, ó, massa 2m. Eu vou chamar essa aceleração de aceleração 2, que é igual à força resultante sobre a segunda bola, dividido pela massa, que agora é 2m. Então lembra de colocar esse 2 aí. Isso vai dar quanto? A força resultante sobre a segunda bola é o módulo da carga multiplicado pelo campo mais a massa 2m vezes a gravidade, dividido por 2m. Eu posso reescrever essa aceleração assim, ó. A aceleração A2 é igual ao módulo da carga vezes o campo sobre 2m mais a gravidade. Agora eu quero que você olhe, que você repare nas duas acelerações. As duas acelerações são compostas por g, gravidade, mais um termo. São esses termos que eu vou ressaltar aqui para você, ó. Então, quem tiver esse termo maior vai ter a maior aceleração. Me diz você, quem é maior? QE sobre m ou QE sobre 2m? Quando você divide QE, a força elétrica, por 2m, você está dividindo ela por um número maior e, consequentemente, o resultado é menor. Em outras palavras, posso escrever assim, para ficar bem bonitinha a resolução, como se fosse uma questão aberta discursiva. Como? Q vezes E dividido por M é maior do que a carga vezes o campo dividido por 2m, a gente pode dizer que a aceleração 1 é maior do que a aceleração 2. Logo, a velocidade final da primeira esfera é maior do que a velocidade final da segunda esfera. Caramba, que bonito isso, hein? Então, tá tudo feitinho aí. E qual é a resposta final? A resposta é que a velocidade da bola de massa m é maior do que a velocidade da bola de massa 2m, alternativa C de sabedoria. Brincadeira, tem que botar um cedilha para ficar sabedoria, eu sei. Então tá feito. Esse foi o nosso primeiro exercício da prova de eletricidade, mais especificamente eletrostática, nesse caso, força elétrica e campo elétrico. Aí faltou dar um sorrisinho também, né? Esse aqui merece um sorriso, né? Exercício bonito, esse bem mais difícil já do que os outros anteriores. Tem que tomar bastante cuidado com ele. Certinho? E vamos para o 77. O exercício 77, esse aqui vai falar de ondulatória. Qual é a pegada dele? O que ele pede para a gente fazer? Vamos ler juntos. Em 2019, foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro, obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também recentemente, uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes
de objetos celestes distantes na frequência de FR ou F-rádio igual a 1,5 GHz. Vamos deixar bem marcado isso aqui, frequência de rádio igual a 1,5 GHz. E que um telescópio de infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos do sistema solar na frequência F infravermelho de 30 THz. 30 THz. Qual é a razão entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo lambda do rádio sobre lambda do infravermelho? Então ele quer saber essa razão aqui. Bacana! Como que a gente relaciona frequência com comprimento de onda lambda? A gente relaciona esses caras pela famosíssima equação fundamental da ondulatória V é igual a lambda_f. Então, a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Agora, toda onda eletromagnética se propaga no vácuo com a mesma velocidade. E que velocidade é essa? Essa velocidade a gente chama de c. Ela tem o valor de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Poxa, Araújo, eu precisava saber o valor do c? Não, você precisava saber que a velocidade é a mesma. Então você podia chamar as duas de velocidade v vácuo, alguma coisa assim, ou c. Não precisava saber o valor, mas precisava saber que a velocidade é a mesma. Com isso, eu posso isolar o lambda nessa equação, substituindo a velocidade por c, e aí eu descubro o seguinte, ó, que o comprimento de onda lambda é igual à velocidade c sobre a frequência. O que ele pediu para a gente determinar? O lambda da onda de rádio sobre o lambda da onda de infravermelho. Então vai ficar, ó, lambda do rádio, opa, não quero extremo, pronto, dividido pelo lambda do infravermelho é igual a c dividido pela frequência da onda de rádio sobre c dividido pela frequência da onda de infravermelho. Quando você divide uma fração pela outra, isso equivale a multiplicar uma fração pelo inverso da outra. Então eu vou escrever como c dividido pela frequência da onda de rádio multiplicado pela frequência do infravermelho dividido por c. Olha que bacana, a gente pode cortar, cancelar a velocidade da luz aqui dos dois lados. Por isso que eu não precisava saber o valor dela, bastava saber que é a mesma velocidade. E a gente tem, finalmente, o lambda da onda de rádio sobre o lambda da onda de infravermelho igual à frequência do infravermelho dividido pela frequência da onda de rádio. E você só precisa pegar os valores e... Epa! Esses valores aqui, caramba, tem um negócio diferente aqui, né? Uma onda está com frequência 1,5 GHz, Gzão, e a outra 30 THz. Ah, então não é só você pegar o valor e substituir. Você tem que saber qual é o significado de giga e tera, desses prefixos aí. Galera, giga, ele vem depois do mega. A gente tem assim, ó, quilo, mega, giga. Quando você vai pulando os prefixos dessa forma, quilo, mega, giga, tera, a potência de 10 vai aumentando de 3 em 3. Então, quilo, o prefixo K, quer dizer 10 elevado a 3. Mega, o prefixo M maiúsculo, quer dizer 10 elevado a 6. E giga quer dizer 10 elevado a 9. Então, a frequência da onda de rádio está aqui embaixo, ó, é 1,5 vezes 10 elevado a 9 Hz. E o tera ele vem depois do giga ainda. Então você tem quilo, mega, giga, tera. Se o giga é 10 elevado a 9, tera é 10 elevado a 12. Então aqui vai ficar 30 vezes 10 elevado a 12. E quanto que vai dar isso? Vamos lá, lambda do rádio sobre lambda, opa, volta lá, não quero esse triângulo,
lambda do infravermelho é igual a 30 sobre 1,5, 20, multiplicado por 10 a 12 sobre 10 a 9, 10 elevado ao cubo. Será que tem alguma coisa assim? Ó? 20 vezes 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado à quarta. Então a gente pode fazer essa transformação, né? Essa mudança de expoente de ordem de grandeza, que vai ficar 2 vezes 10 elevado a 4. Não tem unidade de medida, porque é uma razão entre dois comprimentos de onda. Então está feito. Opa, faltou a gente dar aquele sorriso bacana, porque fizemos mais um ponto na Unicamp. E é isso. Placar da prova, agora a gente tem 5 de mecânica, temos uma de termologia, gases perfeitos, temos uma de eletricidade, que é eletrostática, e agora temos também uma de ondulatória. Então, temos aqui, basicamente, eu posso dizer que é sobre a equação fundamental da ondulatória. Muito bom. Próximo exercício. Só de bater o olho você já sabe, é um exercício de ótica. Legal. O que esse cara está falando para a gente? Ó? A lupa é um instrumento óptico simples, formado por uma única lente convergente. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes de superfícies. A imagem formada pela lupa é direta e virtual. Direta ou direita também, né? Às vezes a gente também chama ela de direita. Qual figura abaixo representa corretamente o traçado dos raios luminosos principais provenientes de um determinado ponto de um objeto observado por uma lupa? Nessas figuras, F e F' representam os pontos focais, O, o objeto, e I, a imagem. Legal, então a gente tem que ver aqui qual é a alternativa correta, né, que mostra a formação da imagem por parte de uma lupa. O que você tem que saber aqui? Em primeiro lugar, se você vai usar uma lupa, você quer observar objetos pequenos e você quer observar esses caras ampliados. Ampliados e sem serem invertidos. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A. Reparem que o objeto está aqui, ó, pequenininho, e a imagem está aqui maior, direita e maior, ampliada, então está correto, né, inicialmente. Alternativa B. Reparem que o objeto está aqui atrás grandão e a imagem está aqui na frente pequenininha. Eita, assim não dá, né? Como assim a gente tem uma imagem menor do que o objeto? Então a lupa não está servindo para nada. Quer dizer que essa alternativa a gente já pode descartar. E o mesmo vai acontecer com a alternativa D. Olha só, o objeto está maior do que a imagem. Não faz sentido isso numa lupa. A gente pode descartar essa alternativa. E na alternativa C, parece que está ok, pelo menos essa parte. O objeto está menor, a imagem está maior, ocorreu uma ampliação. Legal. O que mais que a gente pode pensar aqui para ver qual é a alternativa correta? A gente tem que ver como é a formação da imagem. Para a gente entender a formação da imagem em uma lente, a gente tem que lembrar dos raios notáveis, ou raios de Gauss. São aqueles raios que fazem o seguinte. Raios que incidem sobre a lente, paralelamente ao eixo, devem ser desviados, refratados, na direção do foco. Aqueles que chegam na direção do foco devem ser refratados paralelamente ao eixo. Se um raio luminoso incide no centro óptico da lente, que é onde cruza com o eixo principal, ele não sofre desvio, e caso ele chegue na distância passando pelo ponto a distância 2f, chamado de ponto antiprincipal, ele deve sair passando na direção do outro ponto antiprincipal. Certinho? Então são os nossos 4 raios notáveis. Vamos ver o que acontece aqui. Na alternativa A, ele desenha um raio luminoso que incide na lente paralelamente ao eixo. Esse raio luminoso ele vai sair na direção do foco. Perfeito. Ele também desenha um raio luminoso que incide, deixa eu mudar de cor aqui, sobre o centro óptico da lente. E esse raio sai sem sofrer nenhum desvio. Perfeito.
Vamos ver se isso acontece nos outros, na alternativa C também? Ó, repare que na alternativa C, você tem um raio que chega paralelo e ele não sai passando pelo foco, ele sai passando pelo ponto antiprincipal que está a uma distância 2F. Então, esse raio eu já sei que está errado. O outro raio até está correto, mas agora já era, né? A Inês é morta, como dizem. Então, a gente só tem uma alternativa possível, que é a alternativa A. E você ainda pode perguntar, Araújo, por que imagem virtual? Imagine uma pessoa olhando para essa lente daqui, ó, a partir desse ponto. Ela vai enxergar esses raios refratados e ela vai ter a impressão de que esses raios vieram de um ponto em comum lá atrás da lente. Esse ponto aqui, ó, do cruzamento do prolongamento dos raios. Então o observador tem a impressão de que os raios vieram desse ponto. Agora, esses raios luminosos passaram por esse ponto? Não, eles nunca passaram por ali. É só uma impressão. Então a gente diz que essa imagem, por se formar nesse ponto, que não é um ponto por onde passam os raios luminosos, é uma imagem virtual. Alternativa A, está feito. E como é que está o nosso placar da prova agora, hein? A gente já teve 5 questões de mecânica, uma de termologia, uma de eletrostática, uma de ondulatória e agora uma de ótica também. E a última questão de física da prova é a questão 79, que está aqui, ó. Vamos lá, vamos ler juntos essa questão, a última da prova de física. Depois ainda tem uma interdisciplinar com inglês também, que eu vou resolver com vocês. Vamos ler junto aqui esse exercício. Em analogia com um circuito elétrico, a transpiração foliar é regulada pelo conjunto de resistências medidas em segundos por metro, existentes na rota do vapor d'água entre os sítios de evaporação próximos à parede celular no interior da folha e à atmosfera. De forma simplificada, as resistências dos espaços intercelulares de ar, as induzidas pela presença dos estômatos e da cutícula, e é promovida pela massa de ar próxima à superfície das folhas. O esquema abaixo representa as resistências mencionadas. A tabela a seguir apresenta os valores das resistências de duas espécies de plantas, espécie 1 e espécie 2. Tendo em vista os dados apresentados e considerando que a condutância é o inverso da resistência, assinale a alternativa que indica a espécie com menor transpiração e sua respectiva condutância total à difusão do vapor d'água entre os sítios de evaporação e a atmosfera. Legal, então ele fez aqui uma comparação entre algo da biologia e da física, né? A gente está falando de uma associação de resistores. Mas toma cuidado, o que ele pediu para você? Ó, assinale a alternativa que indica a espécie com menor transpiração e sua respectiva condutância à difusão do vapor d'água. Então, aquela que vai ter a menor transpiração é justamente aquela que tem a maior resistência. Porque o que a palavra resistência significa? Significa um impedimento, uma dificuldade imposta, no caso da eletricidade, a passagem de corrente, e aqui nesse caso, a transpiração. Então a gente tem que ver aonde que existe a maior resistência e dizer qual é a condutância, o inverso dessa resistência. Eu já deixei prontos aqui os esqueminhas com as resistências, né? Igual o desenho que ele deu para a gente. Só falta colocar os valores. Então, para a espécie 1, a gente tem o REA, que vale 10 aqui, certo? Aí do lado dele tem o EST, que vale 30. Embaixo, em paralelo com eles, eu tenho o CUT, que vale 120. E depois, em série com todo mundo, tem o de 50 aqui. 50 o quê? Segundos por metro. Foi a unidade de medida que ele deu pra gente aqui, né? Segundos por metro. Legal. Então, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Essas duas resistências aqui em cima, elas estão em série. E quando eu tenho duas resistências em série, eu devo somar o valor delas. Isso vai dar 40. Então, a gente tem aqui, ó, 40
segundos por metro, beleza? E esse 40 vai ficar em paralelo com 120. Então reparem que eu trato isso como se fosse uma expressão matemática, ó, coloquei aqueles dois resistores dentro de um parênteses, agora o resultado em paralelo com 120 é como se fosse um colchete. A resistência equivalente para essa parte do circuito é igual a 40 em paralelo com 120. Quando você tem resistências em paralelo, você pode fazer o produto pela soma, se forem duas resistências. Então vai ficar 40 multiplicado por 120, dividido por 40, mais 120. Galera, 40 mais 120 dá 160, dá para simplificar com 40 lá em cima, a gente vai acabar encontrando 30, certo? Não precisa colocar unidade de medida aqui, porque você está numa parte intermediária do problema, e é um problema de teste, né? Mesmo que fosse uma questão discursiva, não precisaria colocar por enquanto a unidade. E aí tudo isso, né, esses 30 segundos por metro, estão em série com 50. Por isso, a resistência equivalente dessa espécie 1 vai ser igual a 30, que é o resultado dentro daquele colchete vermelho, mais 50, porque eles estão em série. Logo, a resistência da espécie 1 é igual a 80 segundos por metro. Qual é a condutância dela? Então ele falou para a gente que a condutância é o inverso da resistência. Essa condutância vamos chamar de C1, é igual a 1 sobre R1, 1 sobre 80. Isso aqui vai dar quanto, galera? Vai dar 1,25 vezes 10 elevado a menos 2. E aí, se a resistência está em segundos por metro, a condutância está em metro por segundo. Agora a gente tem que analisar o circuito para a espécie 2, essa associação de resistências. Quais são os valores para a espécie 2? Ó, essa primeira resistência vale 30, depois temos 10, aqui embaixo 280 e o resistor, que é a resistência do lado de fora, vale 15. O que a gente vai fazer? Primeiro pegar essas duas resistências em série e transformar numa única resistência que vale 40. Em série a gente soma. Esse 40 vai estar em paralelo com 280. E aí o que a gente vai encontrar? A resistência para esta parte do circuito. Se você quiser, você pode dar nome para cada ponto do circuito também, fazer referências a B, BC, AC, como você preferir. Isso aqui vai ser igual a 40 multiplicado por 280 dividido por 40 mais 280. E quanto que vai dar isso? Olha só, 40 mais 280 dá 320. E a esse 320 eu posso dar uma simplificadinha com 40 lá em cima, vai dar 1/8. Então a gente tem aqui 40, 220, 280 dividido por 8, vai dar 140, vai dar 35. Então se a gente fizer a conta bonitinho, vamos chegar em 35. Esses 35 estão em série com 15, esse cara aqui, e consequentemente a resistência da espécie 2 vai ser igual a 35 mais 15. A resistência da segunda espécie é 50 segundos por metro, então a condutância da segunda espécie vai ser igual a 1 sobre 50, o que é igual a 0,02 ou 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros por segundo agora, né? O inverso de segundo por metro. Legal, bacana. O que ele tinha pedido para a gente mesmo? Para assinalar a alternativa que indica a espécie com menor transpiração. A espécie com menor transpiração, de novo, é aquela que tem maior resistência, só pode ser a espécie 1. Reparem que a gente tem 80 segundos por metro contra 50
segundos por metro. Legal. Então a espécie 1 e a condutância dela é de 1,25 vezes 10 a menos 2. E aonde que isso vai aparecer? Vai aparecer aqui na alternativa B. Reparem que ao invés de 1,25 vezes 10 a menos 2, ele colocou 125 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa. Mas está feito o exercício, muito bonito esse exercício aqui, muito legal. Alternativa B. Vamos colocar aqui. Vamos dar aquele sorriso também, porque pô, é legal fazer um exercício desses, hein? E é isso, terminamos assim todos os exercícios de física, da parte de física. Como ficou o nosso placar no final das contas? A gente ficou com 5 exercícios de mecânica, ficamos com um exercício de termologia, aí tem um de ondulatória, um de ótica e 2 da parte de eletricidade, sendo um de eletrostática e um de eletrodinâmica. Muito legal, uma prova muito bonita, bem distribuída, espero que você tenha gostado, mas ainda tem um bônus aqui. O bônus é a questão 9, que é interdisciplinar, de inglês e física. Então, o que fala essa questão 9? Vamos lá. Mas eu vou ler em português, não vou arriscar o inglês aqui não, já vou ler traduzindo direto. Então ele fala para a gente ó, que a reação de fusão nuclear é uma reação na qual núcleos atômicos se fundem e se juntam para formar um novo núcleo de um novo átomo. E que a massa do núcleo desse novo átomo acaba sendo menor do que a soma das massas dos átomos que se fundiram, que se juntaram. E a diferença de massa, essa diferença que desapareceu, ela é liberada na forma de energia. Essa é, por exemplo, a reação que ocorre no Sol. E aí ele diz que a energia liberada durante a fusão pode ser calculada pela equação E igual a ΔMc², equação de Einstein, onde o ΔM é a diferença entre a massa inicial e a massa final na reação, e C a velocidade da luz. Quando você faz o cálculo da energia mencionada previamente, a massa nuclear pode ser de forma conveniente quantificada usando a unidade de massa atômica U, sendo que uma unidade de massa atômica vale de forma bem aproximada 900 megaelectronvolts, que é uma unidade de energia. Então ele está falando para a gente que uma unidade de massa atômica equivale a 900 MeV, megaelectronvolts. Considere a reação de fusão hipotética, onde o elemento X222 se funde com o elemento Y4 para dar origem ao elemento Z221. Note que as massas do X222, Y4 e Z221 são 221 unidades de massa, 4 unidades de massa e 221 unidades de massa, respectivamente. Então, a quantidade de energia liberada nessa reação, qual é? Vamos lá. Primeiro entendendo o que ele diz para a gente. Que numa reação nuclear de fusão, você pega dois núcleos, junta os dois formando um terceiro núcleo, e a massa final é menor do que a massa inicial. Então a diferença de massas é liberada na forma de energia. A gente tem uma equivalência entre massa e energia, que é dada justamente pela equação de Einstein, E igual a ΔM vezes C elevado ao quadrado. Então a gente tem que descobrir qual é a quantidade de energia liberada nessa reação, que ele deu uma reação hipotética. Olha só, reparem que a gente tem uma massa inicial, vamos colocar aqui, massa inicial, vamos chamar de MI, igual a 222 unidades de massa atômica do elemento X, mais 4 unidades de massa atômica do elemento Y, o que dá 226 unidades de massa atômica. A massa final é a massa do elemento Y, do Z, elemento Z. E ela vai ser, vamos chamar de MF, igual a 221 unidades de massa atômica. Galera, qual foi então a variação aqui? A variação da massa
foi igual a 221 unidades de massa menos 226, que é igual a menos 5. Então a gente teve uma perda aqui, uma diminuição de 5 unidades de massa atômica, e isso acabou se convertendo em energia. Reparem que ele deu para a gente a conversão de que uma unidade de massa atômica equivale a 900 megaelectronvolts. Então, se uma unidade de massa equivale a 900 megaelectronvolts, 5 unidades de massa vão liberar qual quantidade de energia? É só a gente fazer uma regrinha de 3, simples e direta. Essa quantidade de energia vai ser igual a 5 multiplicado por 900, o que é igual a 4.500 megaelectronvolts. Mas Araújo não precisa usar a equação de Einstein lá em cima? Não precisa, não tem necessidade, porque ele já deu para você a conversão entre a unidade de massa atômica e a energia. Então pode reparar que você tem aqui, ó, na alternativa D, 4.500 megaelectronvolts, e esse é o resultado final, esse é o resultado correto. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução, que tenham aprendido bastante, tirado suas dúvidas e entendido um pouco como que funciona essa prova da Unicamp, que é uma prova tão bonita, tão bacana de se fazer. Sem contar que a Unicamp é linda, mora no meu coração, foi lá que eu me formei e sempre tenho um carinho muito especial por esse vestibular. Se gostou, dá aqui aquele joinha, colabora com a gente, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho também, porque aí você vai ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Se tiver alguma prova cuja resolução você queira ver, manda para mim, coloca nos comentários, eu vou fazer de tudo para postar o vídeo aqui o mais rápido possível.